Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, né? Torcedores tricolores como eu, torcedores de outros clubes. Voltando aqui no vídeo, falando tudo a respeito do que aconteceu no São Paulo nesses dias, né? Agora que a gente vai ter a parada, né? A famosa data FIFA para a parada da Copa do Mundo, sem muito ânimo para a Copa do Mundo, né? Eu de óculos de novo como forma de protesto, né? Acho que eu só vou tirar esse óculos quando eu ver alguma mudança radical no São Paulo, né? Depois de uma nova gestão, né? Mas isso daí a gente vê depois, né? Estou aqui para falar a respeito, vamos lá por tópicos aqui, né? Primeiros tópicos, né? Blogueiro do caos Júlio Casares. Você vai pro raio que eu parta. O atual presidente, o maciço do mesmo, que não é mais o não Harry Potter, vai pro raio que o parta. Belmonte, vai pro raio que o parta. O Douglas Schwartz, a Mara Casares, a Maracutaia, o Dedé Santista, vão pro raio que o parta. O seu Rui Bosta de Costa, vai pro raio que o parta. Seu Rafinha, vai pro raio que o parta. As conselheiras vitalícias que torcem pro Santos e pro Palmeiras e os outros lá que torcem para outros clubes vão pro raio que o parta. A criatura que pediu para tirar a faixa lá do social, né? Aqui só tem São Paulinos, somos todos São Paulinos. E a criatura que tirou, vocês também vão pro raio que o parta. E a todos esses vagabundos e competentes que prejudicam essa instituição vão pro raio que o parta. Eu ainda tô sendo até bonzinho falando dessa para poder falar uma outra palavra. Sobre o jogo contra o Remo eu não vi. Eu não vi porque eu estava no trabalho. Eu vi o jogo lá da seleção, que eu já vou falar sobre isso, né? E mais uma vez o São Paulo conseguiu perder, né? Mais um morto ressuscitado com sucesso, né? Mais uma vez caindo, né? De todo jeito, como tá no título aqui, a gente já está no pântano, só que agora a gente está afundado na lama aqui no pescoço. Para afundar inteirinho é só questão de tempo, né? E não vai dar para fazer o sinal assim como foi lá no filme do Extermínio, não tem nem como fazer isso. E fora a maneira patética, né, como foi de alguns jogadores, os erros do Dorivaldo, que como eu disse, eu sou de analisar depois de 10 partidas. Na 11ª partida aí que a minha crítica seja ainda maior. Não que ele não mereça crítica nesse jogo, porque ele errou muito na escalação, de ter improvisado o fabuloso André Silva de meia, que não serviu para nada, a gente sabe disso. Como também a demora de ter mexido, de não ter colocado algum dos meninos da base, demorando para poder colocar os outros. Claro que todo mundo ali foi culpado, né? Eu não vou nem citar o sofrível goleiro, né? Ah, tá, a culpa não foi dele tudo, mas uma bola daquela rasteira, né, é difícil, né? Mas enfim. Antes de voltar a falar do São Paulo, sobre o jogo da seleção, né, que os caras tomaram sufoco do Panamá. Aliás, aqui a gente tem que ressaltar a seleção do Panamá, né? Eu já vou explicar por quê, né? Por que eles merecem meu respeito. Assim que eles ficaram, né, a 1-0 atrás do placar, se você vê a vontade que eles jogavam bola, por mais eles não sendo craques, por mais eles não sendo excepcionais, por mais eles não sendo nada disso. Vamos. Meus gatos aqui, eu castei ele essas semanas aí, já viu, né, gente? Mas voltando aqui. Eles mostravam uma raça, uma vontade que, olha, não estava contado no gibi. E eu estava até comentando com o pessoal, não só do São Paulo, mas até mesmo a galera que torce pro rivais de outros clubes, que é essa vontade, raça e determinação que a gente pede para os nossos jogadores. Não só para o jogador de São Paulo, para o atual futebol brasileiro. E o Brasil tomando sufoco do Panamá, isso mostra o quanto que tá a meleca do futebol brasileiro, né? E assim, eles perderam lá, o Brasil fez o 6-1, depois o Panamá ainda
buscou, né? E foi agraciado com gol, né? Aliás, um golaço, né? Só que uma coisa eu te falo, gente, mesmo os caras sabendo que eles não são craques, eles não são recepcionais, não são nada do tipo, se tu vê eles jogando com maior seriedade, realmente não tá contado no gibi. Eu até falei no grupo, até comentei lá no vídeo do Mano, como se fossem os jogadores do Panamá com a camisa do São Paulo contra o Remo, era a vitória na certa. Era a vitória na certa, né? E vale lembrar que, por mais que eles tivessem perdendo, independente se o placar foi elástico ou não, em nenhum momento eu vi os jogadores do Panamá jogar bola para trás, jogar bola pro goleiro, de os caras fazer o toquinho para trás e entregar rapadura e dar assistência pro Brasil. Em nenhum momento. Nenhum momento, mesmo eles perdendo. Ah, mas a gente não pode falar porque é a seleção do Panamá, né? E ainda mais a seleção que faz aquela coisa, né? Como o rapaz está até falando, ixi, essa vitória aí é uma armadilha, né? Por que não faz amistoso com as outras seleções mais fortes, né? Tá aí a dúvida. E aí, como se não bastasse, terminou lá a partida, os caras tirando foto lá, querendo fazer a mesma pose lá do Paris Saint-Germain, que foi campeão, como se não ganhou nada. E a gente já viu esse episódio, esse oba-oba antes. Mas como eu disse, a respeito da Copa e da seleção, preparem as pipocas e preparem o teor das suas risadas, porque realmente de ataque de riso vai ser um prato cheio. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Mas de todo jeito, os jogadores do Panamá, ó, vocês têm meu respeito. Por mais não sendo craques, por mais não sendo jogadores excepcionais, jogadores de outro planeta, a vontade, a fome e a raça que vocês tiveram, olha, é uma coisa que a gente pede não só nos jogadores do São Paulo, mas de todos os jogadores aqui do futebol brasileiro. Que se tivesse metade da vontade de vocês, os jogadores aqui, pelo menos as equipes aí do futebol brasileiro teriam um outro resultado e estaria numa outra posição. Mas não é esse o caso, e a gente sabe por que de N problemas que tem aqui no futebol por conta desse país ridículo que a gente vive. Agora, falando aqui de tudo que a gente sente, né? Do quanto que a gente tá revoltado, tristes e indignados, o quanto que já teve torcedor que já não tá mais vendo, que já não tá, que tá falando que tá difícil de manter o filho torcer pro São Paulo, porque muita dessa galera nova tá pegando São Paulo numa época errada. E é lamentável, né, gente? É muito lamentável. Não tira a razão de quem não quer ver. Tem gente que continua torcendo, mas não quer ver, para poder preservar a saúde, né? Eu, no caso, estou usando óculos para meus olhos não sangrar, né? Não, eu não sou ciclope. Se eu fosse soltar raios aqui, olha, ia ser pros vagabundos lá para ser banidos lá, que prejudica a instituição, né? Lembrando que eu tô falando no sentido figurado, tá? Antes que alguém a bochechada julgue. E assim, aí teve as situações das multas do seu ontem, que já era para ter sido banido para ontem mesmo e para hoje, né? Os valores lá, 171 multas, né? Olha que número é esse, né? Que deu cerca de uns 100 mil, olha que absurdo. E por que a dívida do São Paulo triplica, né? A gente já sabe por quê, né? Não é que tipo, como o rapaz lá do Arquibancada Tricolor falou, que eu vi o vídeo dele lá de desabafo, não é porque investiu em jogadores excepcionais, contratação e tá brigando por título, não foi isso. É aquela coisa, e até a galera que tá acompanhando o São Paulo, igual como foi lá do Remo, gente que saiu de Santarém, de outros lugares para ir lá, parar para ver o jogo, né, contra o Remo, esse dinheiro pro nosso bolso que não tá indo, e muito menos pro bolso do São Paulo, né? Claro que pro nosso bolso a gente não quer, mas pro bolso que era da instituição, para poder ajudar, não tá indo, né? É um absurdo isso, né? E a gente já sabe por quê. E assim, gente, de todos assim eu entendo, até um amigo meu, o Santíssimo Thiago, né? Meu melhor amigo aí, que ele até torce tudo, mas tá evitando de acompanhar.
como também alguns do Corinthians também que eu conheço, por conta que as instituições estão sofrendo com essas criaturas, né? Uma coisa que lá no Curica, lá não acontece aqui no São Paulo, que foi que baniram lá o Andrés, estão banindo lá os outros, que é uma coisa que tem que acontecer aqui no São Paulo, de banido a turminha do blogueiro do caos e os outros infelizes não estão nem aí pro clube, né? E assim, gente, como eu disse, eu não consigo abandonar o São Paulo. Por mais difícil que seja, eu não consigo. Tá certo que muitos de nós estamos passando por uma situação difícil, por causa que esse ano foi muito difícil, a gente já está na metade do ano, a gente ainda espera que tenha alguma melhora, alguma virada de mesa para melhorar as coisas, para a gente poder ter um 2026 ainda para começar bem em 2027, porque esse ano não começou bem. Estou numa situação difícil desde a perda da minha tia em dezembro, e vendo o meu time mal, nossa, pior ainda, né? Eu já passei por situação assim, né? Lá por meados de novembro de 2004, né? Quando eu perdi a minha avó que me criou, que aliás, né? É mãe da minha tia que morreu recente. E dali, quando o São Paulo foi campeão paulista, campeão da Libertadores, muito antes do Mundial, não tinha nem feito um ano da morte da minha avó, né? E o São Paulo estava ali para me confortar. A alegria de a gente ver o nosso time, como muitos também, foi importante para a gente poder ficar bem, né? Ainda mais quando a gente perde gente querida e quando atravessa um efeito dominó de tudo que a gente passou, né? Por circunstâncias da vida, estava ali. Isso me fez bem. Aliás, meu avô, que era coringuento, né? Torceu pro Curica, que até pediu para eu não ser tão eufórico, ele até me permitiu de eu ser um pouco, que ele viu junto comigo o jogo naquele tempo, né? Aliás, é aquilo que eu falei, o São Paulo me faz lembrar de muitos entes queridos, não só familiares, como pessoas não familiares que não estão mais aqui, como o meu amigo Rogério, que eu perdi recentemente, que também torcia pro Curica, era um cara muito do bem, tanto dentro quanto fora do trabalho, era um parceiraço, era uma pessoa que podia contar, entre outras pessoas. Então, assim, por esses fatores, São Paulo me faz lembrar dessas pessoas assim que me fez bem, dos momentos que eu passei, né? Depois teve lá o Tri Brasileiro, né? Que ali também foi muito importante para poder mudar boa parte da minha situação, né? Naquele tempo. Então, eu não consigo abandonar o São Paulo por conta disso, por mais difícil que seja. É claro que hoje eu fico indignado, fico injuriado, vou continuar na jugular desses caras cobrando, mas eu não tô mais gritando, não tô mais eufórico, porque muito das criaturas que estão lá não merecem a nossa saúde. Mas a gente vai continuar incomodando aqui. Vamos continuar. E como eu disse, galera, eu respeito a opinião de todos, até da galera que acha que a solução é SAF, que é só jogar dinheiro para brincar de banco imobiliário. Até isso eu respeito. Embora que para mim a solução não é. Independente do que, tudo bem, tem modelos de SAF, tem assim, assado mesclado, só que até hoje a gente não teve uma SAF pelo menos 991% sólida, totalmente assim, nos trinques, que mostra que, esse é o caminho. Não, a gente não teve, né? E não, como o torcedor falou para mim naquele dia, não, a SAF desses times aí que estão agora endividados, que estão capengando, foi sucesso. Não, isso não é sucesso. Sucesso é você ainda se manter com uma boa regularidade, não é esse o caso, né? E como eu disse, SAF por SAF para jogar dinheiro, não é brincar de banco imobiliário com o clube. Mas eu respeito a opinião de quem pensa assim, de quem pensa de outra forma, de modelos de SAF. Para mim, SAF não é a solução. A solução seria se tivesse mais gente competente, honesta e que gere o clube e coloque o amor nessa instituição acima de tudo, como era antes, como foi. Os tempos áureos de conquista do São Paulo não era SAF. Claro, naquele tempo hoje não é gourmetizado e lindo, né? Aquela coisa de, poxa, se você tem dinheiro, não, cara, não peça empréstimo não, vira SAF, cara. Né? Se hoje eu tô precisando de dinheiro, tem que virar SAF.
Então, é bonito, assim, né? Antes não tinha essa papagaiada toda. E aquela coisa, o Palmeiras e o Flamengo não são SAF. Por que o São Paulo tem que virar SAF? Por que tem que ser Maria vai com as outras? E o futebol não é só a parte do dinheiro, tem outras questões. Não adianta nada você colocar presidente da Blizzard, da Hot Toys, da Hot Wheels, da Marvel, da DC. Investir lá e os caras não entendem nada de futebol. Eles podem até contratar alguém que entenda que é o certo. Mas muitos casos não são assim que acontece. Então, mas de todo jeito, como eu disse, essa é só a minha opinião. Eu não quero que o time vire SAF. E também aquela coisa, vai comprar o São Paulo a preço de banana? Pelo menos eu vejo que a maioria da galera, assim, até mesmo torcedor de outros clubes que a gente pegou tempos bons do futebol, não só do futebol, não quer que os nossos times virem SAF, né? Mas de todo jeito, como eu falei, são opiniões, respeito, né? Pelo menos a minha é essa. Eu não quero que o meu time vire SAF, né? E é exatamente isso, né? Vamos continuar cobrando, vamos continuar na jugular, vamos continuar nas orações. E é claro que com essa parada vamos tentar trazer o máximo de alegria possível falando dos momentos bons que o São Paulo fez a gente viver. Como vai ter agora as lives com a galera. Agora eu posso falar, né? Eu vou ter vou marcar uma live com a galera do Manicômio, né? Finalmente vai acontecer. O Rony também. Ô Rony, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, vamos ver o dia também. Que você também prometeu, né? Vou ver com outros canais também, com o Giovanni, com outras pessoas ali do grupo, né? Até gente do grupo também vai participar nas minhas próximas lives. A gente vai tentar falar o mais bom possível do que a gente viveu do São Paulo. Para pelo menos alguma dessa galera nova ter uma imersão de dimensão mesmo tendo visto do que o São Paulo não é isso, né? E é claro que eu espero e torço, e estou orando para que na volta, que a gente sabe que muitas não é só o São Paulo, muitos dos clubes às vezes também volta pior. São Paulo, nossa, aí é mais problema ainda. Que o Dorivaldo ajuste esse time e que consiga. Porque como eu falei, a gente já está aqui na lama. O avião já caiu e já afundou no pântano. Só que a única diferença é que nós estamos aqui, ó. E falta, né, um pulinho pra gente poder se afundar de vez e ficar nesse limbo sem fim. Quando a gente vai sair, gente, não sei. Tudo que eu espero é que o presidente que assumir, não sei quem vai ser, não sei. Eu só tô dando um prognóstico aqui para tentar ser o mais positivo possível, embora é difícil. Que você que assumir, cara, além de ser honesto, dignamente honesto, e também dignamente gere com competência essa instituição, que você possa também fazer uma limpeza radical e geral contra esses vagabundos que estão prejudicando a instituição. A limpeza tem que começar daí antes de começar dos jogadores e também dos técnicos. Nem que para isso você contrate a Skynet, peça para eles mandarem os T-800, os exterminadores, para exterminar todos aqueles bobões. Nem que você faça isso. Lembrando, sentido figurado de novo, tá? Mas que faça e a gente espera. A limpeza sendo feita e o time voltando a ajustar, o São Paulo pode ressuscitar, né? Pra mim, o São Paulo ainda não morreu. Por esses fatores que eu falei. Só que aquilo, o São Paulo tá vivo, em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. E esses imbecis, idiotas, querem tirar o... Olha o que a minha gata faz. Voltando ao assunto, né? O São Paulo ainda, por esses fatores, ainda tá vivo, mas respirando por aparelhos, e esses idiotas imbecis querem tirar o respirador do São Paulo para ele matar de vez. Só que vocês não vão conseguir. Porque toda a galera São Paulinidade está unida. A gente vai continuar e vamos continuar nessa batalha, por mais difícil que seja, a gente vai vencer essa guerra.
Talvez aí uma super live como teve da outra vez? Sim, por que não? Então vamos continuar sempre nisso. De todo jeito é isso, gente. Não, vocês não viram infartado para dar risada. Quem sabe nos outros dias. Agradeço a todos vocês, a galera nova aqui chegando, a galera dos grupos, a galera de outros canais que está acompanhando aqui, que está me ajudando nos views, né? Que eu já estou indo perto dos 5.000 views. Obrigado a vocês. Que vocês me ajudem também nessa jornada de ser um simples padawan, ser um cavaleiro Jedi e quem sabe mais à frente aí um mestre Jedi, né? Que Deus abençoe vocês todos. Espero vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas lives, né? Alonce sempre. E aqui, né, eu vou falar a frase de um cara aí que bom que se recuperou bem. Que Deus continue abençoando ele sempre na recuperação dele, que é o Barolo, que foi um dos primeiros canais de São Paulo que eu comecei a acompanhar em 2018, por isso que eu tenho um carinho muito grande por ele. Espero muito um dia poder ter a honra de conhecê-lo e receber ele aqui no canal. Continuo nas orações por você, Barolo, e aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão.